Meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é que você está? Espero que você esteja bem. Uma semana abençoada para você, para sua família, para sua casa. Que seja uma semana de respostas de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, compartilha, coloca lá no status, no grupo da família e vamos juntos levar a palavra de Deus. Talvez você não pregue, não ensine, mas você pode compartilhar conteúdos que venham abençoar a vida das pessoas, tá bom? Vamos lá para o texto bíblico, que é Jó, capítulo 42, o verso 5 diz assim: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Jó falando, mas agora os meus olhos te viram. Meus irmãos, eu tenho um hábito na leitura que é ler todas as escrituras sempre, de Gênesis a Apocalipse, indo e voltando. Eu uso isso como um método pedagógico para que eu memorize mais, grave mais as escrituras. E agora eu estou lendo os livros sapienciais da Bíblia. Os livros sapienciais de sabedoria, ou chamados poéticos, são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. São os livros poéticos de sabedoria. Essa coleção está no Antigo Testamento. Meus amigos e meus irmãos, eu estou lendo agora o livro de Jó. O livro de Jó ele é muito interessante porque tem princípios aqui muito válidos para o nosso dia a dia. Nós podemos extrair lições que vão nos ajudar nos momentos difíceis. Na verdade, quando nós estudamos o livro de Jó, nós levantamos um questionamento: por que homens bons sofrem? Foi isso que aconteceu com Jó, porque o próprio Deus vai dar testemunho dele no capítulo 1 e no capítulo 2, mostrando a Satanás que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus fala isso acerca de Jó. Já parou para pensar se Deus falasse isso de você? Já pensou o Senhor falando: tá vendo, Satanás, o Wagner, ele é honesto, ele é justo, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Imagina, ia ficar com a moral lá em cima, não é verdade? Pois é, Deus falou isso de Jó. Só que, talvez, presta bastante atenção nessa palavra, talvez, a única fraqueza e engano da vida de Jó foi porque ele permitiu que o seu desejo de entender o porquê estava sofrendo o dominasse e o levasse a questionar a Deus. Talvez, porque Deus dá testemunho dele, então é difícil humanamente, até mesmo humanamente, encontrar alguma falha nesse homem. Porque se Deus dá testemunho dele, a gente fica meio assim de encontrar algo nele. Por isso eu usei a expressão talvez, porque isso é possível notar nas escrituras. Quando a gente vê o capítulo 3 do livro de Jó, olha o que diz ali o capítulo 3. Deixa eu achar aqui rapidinho para mim compartilhar com vocês aqui. Olha o que diz o capítulo 3. Claro que quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, você não vai ver Jó reclamando. Mas quando você vai ver o discurso de Jó no capítulo 3, você já vê um Jó aqui reclamando. Olha o que ele diz. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você amaldiçoou o dia do seu nascimento, isso aqui é um louvor a Deus ou uma reclamação? É uma reclamação. Então, talvez esse seja o engano de Jó, porque Jó vai começar a fazer perguntas a Deus, fazer algumas reclamações. Ele mesmo diz, no verso 10 e 11, olha o que ele diz: Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Aqui Jó começa a reclamar do porquê ele havia nascido. Ele queria, na verdade, até mesmo ser engolido aqui por um monstro, que é relatado aqui na Bíblia, chamado de Leviatã. Na verdade, ele desejou ser engolido, não ter nascido, ser abortado, né, por tudo aquilo que ele estava sofrendo, uma vez que na concepção dele, e era verdade, ele era honesto, ele era justo, ele sabia quem ele era, em outras palavras. O verso 11 diz assim, ó: Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos, verso 12, para me receberem e seios para me amamentarem. Ou seja, Jó está dizendo: poxa, eu não queria ter nascido, eu não queria contemplar esse mal todo, perder meus 10 filhos, perder as jumentas de boi, perder as ovelhas, os camelos. Eu sou um homem honesto, eu sou um homem justo, eu ajudo as viúvas, os pobres. Jó era um advogado da cidade, ele fazia justiça aos necessitados. Esse mesmo Jó, no capítulo 31, ele faz um pacto com os seus olhos de não cobiçar as mulheres. Isso é muito difícil para um homem. Imagina, até isso, até o cuidado com a lascívia, até o cuidado com isso Jó tinha. Então ele ficou olhando, ele ficou buscando falhas nele. Onde é que está a minha falha?
Por que está acontecendo isso comigo? Então, talvez, repito, esse seja o único engano de Jó, tentar entender o porquê do seu sofrimento. E é aqui que eu quero deixar essa palavra com você. Talvez, às vezes, nós não saímos da nossa situação porque nós queremos entender o que está acontecendo conosco. Nós queremos entender o porquê Deus permite isso, o porquê Deus permite aquilo, o porquê isso e porquê mais aquilo. E a gente fica indagando, perguntando, e a gente até perde a alegria do Espírito Santo, perde a presença de Deus, a gente começa a se decepcionar, a gente começa a ficar amargurado, cheio de ressentimento, e se deixar, a gente começa até mesmo a se autodepreciar por tudo aquilo que está acontecendo. Jó vai fazer inúmeras perguntas a Deus e Deus não vai responder nenhuma. Na verdade, Deus leva ele para um debate e faz uma pergunta avassaladora para Jó. Olha o que diz, tem muitas perguntas que Deus faz no capítulo 38, mas eu gostaria de ler uma em especial que já seria suficiente para que Jó entendesse, para que eu e você entenda que Deus está no controle. Olha o que o Senhor pergunta para Jó no capítulo 38 do livro e no verso 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Olha que pergunta maravilhosa, que pergunta avassaladora. É como se a gente pudesse ser transportado aqui para ouvir uma pergunta do Senhor. O Senhor falaria para nós: tu acha que eu não sei a curva da história? Tu acha que eu não sei o porquê eu estou permitindo isso na tua vida, essa dor, esse sofrimento? Quem é você para me dar conselho? Quem é você para dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer? É isso que o Senhor está perguntando aqui para Jó. É claro que o Senhor não ignorava a dor do patriarca, mas havia um desafio no mundo espiritual que Jó não conseguia contemplar. Esse embate era entre Deus e Satanás. Não que Satanás se iguala a Deus, mas Deus incita a Satanás no primeiro momento, se ele tem observado Jó, e Satanás, sim, eu tenho visto. Claro, o Senhor cerca ele, guarda ele, a família dele, não permita que nenhum mal aconteça, é por isso que ele te adora. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim para Deus: ó, Jó não te adora de balde. Ou seja, tira tudo dele que eu quero ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Deus, conhecendo lá na frente, conhecendo Jó, sabia que Jó não iria abandoná-lo, porque Jó perdeu tudo, é verdade, mas Jó não perdeu a fé e a confiança em Deus, ainda que ele fizesse perguntas a Deus, porque Jesus vai revelar Deus como Pai no Novo Testamento. Qual pai, pense comigo, qual pai vai ficar bravo por seu filho fazer perguntas? Então Jó vai fazer muitas perguntas a Deus. É bem verdade que Deus não responde, mas Jó não fica bravo, não tem uma repreensão de Deus a Jó, dizendo: por que você me encheu de perguntas? Quem é você e quem sou eu? Deus não fala isso para Jó. Deus só vai fazer algumas perguntas que vai fazer o patriarca pensar: poxa, realmente eu me anulo, eu não sou nada. É isso que nós vamos ver no capítulo 42. Então havia esse desafio no mundo espiritual que Jó não sabia, que a família de Jó não sabia, que os amigos não sabia, que ele faz, Bildade, Zofar, não sabiam. Então Jó vai passar por tudo isso e ele não consegue entender, só que o desejo de Jó é entender. Só que eu quero aqui fechar essa palavra aqui, é muita coisa boa nesse livro, mas eu quero fechar essa palavra aqui dizendo para você que Jó vai entender uma coisa no final do seu sofrimento. Olha o que diz o capítulo 42, voltando lá pro texto base que eu li. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Depois de todo o sofrimento, depois que Deus vai restaurar a vida de Jó, Jó vai fazer essa declaração: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha a vergonha que Jó sente no verso 6 por haver questionado o Senhor, depois de todo o sofrimento que ele havia passado e a restauração que chega na vida dele. Ele diz assim, ó: por isso me menospreza a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza, me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó fica envergonhado porque quem era ele, apesar de ele ser um grande filósofo, quem era ele para questionar o Senhor? Então deixa eu dizer para você, melhor do que conhecer respostas é conhecer a Deus. É essa a declaração de Jó. E eu quero dizer para você, ei, melhor do que conhecer as respostas do porquê você está sofrendo, do porquê Deus está permitindo isso com o teu filho, com a tua filha, com a tua casa, com a tua família. Eu não sei o que você está passando e o que Deus está permitindo na sua vida, mas creia que no final de tudo isso você vai poder dizer: hoje eu sei, hoje eu conheço,
Porque antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu experimento o Senhor e Ele tem me dado vitória e Ele tem estado comigo. E assim como o Senhor restaurou a vida do patriarca, Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Apenas entenda uma coisa: melhor do que conhecer ou obter as respostas do seu sofrimento é você confiar e entender que Deus está no controle. Deus está te dando a chance de você crescer, de você amadurecer, de você ter experiências com Deus. Jó conhecia Deus teoricamente, até oferecia sacrifício, mas depois de tudo isso ele pôde concluir e dizer: agora os meus olhos te viram. Ou seja, é uma experiência superior, é um outro nível de revelação e intimidade com Deus. Sabe por que Deus permite o sofrimento? Porque Deus tem um outro nível de relacionamento e de intimidade para você. Então não reclame, passe por isso glorificando a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe o que tira e o Senhor sabe o que traz. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com mais alguém e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal e vamos juntos levar a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.